Graça e paz, irmãos. Hoje chegamos no nosso último estudo dessa série Moldados pela Graça, baseado no texto de Alistair Begg, um pastor americano. E hoje chegamos nos últimos versículos do capítulo 12. Nós fomos seguindo, desde o primeiro versículo do capítulo 12 até agora, mas na verdade nós fizemos vamos dizer assim, pequena exposição de alguns textos de Romanos, mas para que do capítulo 12 em diante, Paulo vai trazer coisas práticas. No 13 ele vai falar sobre obediência para com as autoridades, vai falar do amor ao próximo, vai falar de que haverá um final dos tempos e nós precisamos, ali no 14, sermos complacentes com as pessoas que muitas vezes não têm uma fé tão consistente e que nós possamos viver a liberdade através do amor de Deus, do amor de Cristo. E aí então nós poderemos ser imitadores do Senhor, poderemos crescermos dia a dia naquilo que o Senhor tem para nós. E tudo isso é possível pela renovação da nossa mente, através do moldar do Senhor, através da sua graça, através realmente do Espírito Santo. E então, os últimos versículos do capítulo 12 de Romanos diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo algo que nós encontramos também no Antigo Testamento. A ideia de que a vingança é do Senhor. Por isso ele começa dizendo: olha, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. William Barclay, quando ele comenta sobre aquela expressão irai-vos, não pequeis, ele usa o argumento de alguns filósofos antigos que diziam assim que a ideia do irar e não, vamos dizer assim, não cometer o pecado, seria assim: você tem toda a razão e tem todo o poder para retalhar, para se opor àquela situação, mas você decide não fazer. Então, o irar-se a ira ela é algo que vem muitas vezes diante de uma situação de injustiça, de algo errado, mas o não se deixar levar pela ira, o não ser consumido pela ira, é algo que é possível quando a nossa mente é renovada e a nossa vida moldada pela graça. Então nós passamos a viver pelos padrões de Deus, passamos a viver pelo padrão da fé, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Mas é uma fé bíblica, é uma fé consistente, é uma fé que mesmo sendo como um grão de mostarda, não importa o tamanho, já comentamos sobre isso, é uma fé que nos leva realmente a um viver totalmente diferente. Podemos dizer um viver em santidade, pois a própria palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então perceba, agora nós vivemos por novos padrões, por uma nova forma de pensar, e essa nova forma de pensar vem através do Senhor. Então a transformação da nossa mente é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de perceber as coisas e de lidar com as coisas. Agora nós passamos a utilizar, como já temos falado, os recursos de Deus
Nós temos as armas de Deus que são poderosas, nós temos a armadura celestial, nós temos lá o capacete da salvação, enfim, tudo podemos dizer que é um arsenal de Deus para que nós utilizemos, né? E essa transformação da mente, essa nova forma de pensar, e que nós falamos durante toda essa nossa caminhada aqui na nossa escola dominical virtual, essa forma de pensar, ela traz uma transformação do pensar em relação a nós mesmos. Começa por aí, né? A transformação do pensamento em relação a nós mesmos, porque hoje muitas pessoas têm o que se chama baixa autoestima, ou até uma autoestima exagerada, né? Então nós passamos a ter um pensamento correto, né, em relação àquilo ou quem nós somos. Paulo disse: olha, pouco se me dá ser julgado por vós, nem tão pouco eu me julgo, mas quem me julga é Deus. Então ele passou a ter uma compreensão correta de si mesmo a partir da renovação da mente. E a partir da própria restauração da sua mente, ele se percebe como filho de Deus. Ele vai usar expressões assim: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu trabalhei, mas a minha suficiência vem do Senhor. Então, perceba assim, nós podemos linkar aqui vários textos aqui que Paulo vai dizer assim: olha, agora a minha forma de pensar em relação a mim mesmo é diferente. E por isso eu não me considero menor do que qualquer outro apóstolo. Eu trabalhei tanto quanto eles. Aí ele fala assim: não eu, mas a graça de Deus em mim. Então perceba, ele reconhece isso. Então, tenha uma compreensão real de quem é você em Cristo Jesus agora. Tenha uma compreensão real, e isso vem pela renovação da tua mente. Também nós passamos a ter uma compreensão, uma nova forma de pensar em relação ao sistema deste mundo, a essa cultura que nós vivemos. E aí então nós entendemos que, embora estejamos vivendo neste mundo, nesse sistema, mas Paulo fala assim: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Então nós podemos dizer assim, né, que vamos supor esse objeto que eu tenho aqui na mão, né, seria a cruz. Paulo fala: eu estou crucificado para Cristo, né, mas o mundo também está crucificado para mim. Então a cruz, ela se torna o isolante, né? Então quando nós temos um elemento isolante, esse elemento ele não permite que dê um curto-circuito para que possa anular a corrente de energia que se passa pelos fios, né? Então a cruz ele é um isolante no qual vamos dizer assim, uma sobrecarga deste mundo não vai roubar a nossa energia, não vai roubar a nossa força, porque nós estamos ligados ou linkados ali com a pessoa de Cristo. E por fim, né, então perceba, essa renovação da mente em relação a quem somos, em relação a esse sistema, a este mundo que nós vivemos, e nós temos também uma transformação, uma renovação da nossa mente em relação a quem realmente Deus é, a pessoa de Deus. Não mais um Deus que nós idealizamos, mas o Deus revelado na sua palavra. Deus se revelando na sua palavra para nós, né? Por quê? Porque tudo isso é importante, porque nós estamos falando não só de uma vida, ou da minha vida, ou da sua vida, nós estamos falando da vida da igreja. Então, imagine se todas as pessoas da comunidade tivessem uma compreensão adequada de quem realmente eles são. Uma compreensão adequada de como é o sistema, este mundo tenebroso que vivemos. Uma compreensão adequada de quem realmente Deus é. Olha como nós poderíamos avançar e progredir muito mais. Porque a vida cristã, diz um autor, não é um voo solo para o céu. A vida cristã nos torna membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros.
Então, na verdade, a vida cristã não é um voo solo, é uma marcha, é uma caminhada que fazemos juntos. Nós, como igreja, junto com Cristo, no poder e na graça, caminhamos para a eternidade. E aí, então, essa transformação, essa renovação da nossa mente vai realmente trazer toda as benesses, o fruto do Senhor para a nossa vida. Então, por isso Paulo, ele traz para nós aqui, eu quero destacar aqui, principalmente logo no início da nossa leitura, ele diz, não vos vingueis a vós mesmos. E ainda ele utiliza a palavra amados. Por que Paulo usa essa expressão amados? E essa é uma expressão que vem da mesma expressão grega, ágape, é uma outra forma. Paulo está dizendo assim, olha, porque a tua vida agora é calibrada pelo amor ágape. Santo Agostinho já dizia assim, ama e fazes o que quiseres. Porque se você tiver a sua vida dirigida pelo amor ágape de Deus, calibrando suas relações, o seu coração, as relações humanas, a sua forma de oração, se tudo for calibrado pelo ágape de Deus, pelo amor de Deus, haverá harmonia, haverá alegria, haverá realmente esperança em todos os momentos, por mais tempestades que possam vir. Por isso Paulo diz assim, não vos vingue a vós mesmos, amados. Então, mesmo diante de uma situação conflitante, no qual possamos até pensar em vingança, mas Paulo usa a expressão, você é amado. E porque você é amado, então o amor não dá espaço para a vingança. O amor não deixa espaço para o ódio. O amor não deixa espaço para retaliações. O amor não deixa espaço para mais nada, pois o amor de Deus tudo preenche. Por isso o amor, como diz um poema, o amor ele está nas alturas, ele está na profundidade, ele está nas larguras, ou seja, o amor tudo preenche. Vai chegar um momento que todas as demais coisas vão ser desnecessárias, mas aí Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 13 que não precisaremos mais de fé, de esperança, o que vai restar é o amor. Então é desta maneira que nós podemos vencer o mal, através do bem. Mas é através do bem de Deus, através do mover de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Porque, irmãos, se nós não vencemos o mal com o bem de Deus, nós seremos vencidos pelo mal deste mundo. Nós seremos vencidos pelo mal do inimigo. Então, utilize o bem de Deus, o princípio de Deus, o amor de Deus, segundo a expressão da palavra, deixa Deus realmente trabalhar em sua vida e desta maneira você vai ser mais do que vencedor nessas relações que muitas vezes, como eu já disse, por mais conflitantes que possam ser, Cristo nos dá realmente o exemplo de que nós podemos, em amor, o amor tudo suporta. O amor, ele transcende o natural, porque é o amor ágape, é o amor profundo de Deus para nós. Como nós já temos citado, que muitas vezes o problema é que mesmo sabendo aquilo que a Bíblia diz, nós passamos muitas vezes a fazer escolhas ou agir segundo as nossas boas ideias ou aquilo que achamos que é bom. Muitas vezes esse é o problema. Você sabe o que a Bíblia diz, mas a escolha ainda acaba sendo uma escolha errada. Por isso, a palavra diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Então, quando houver alguma situação conflitante, principalmente que faz parte dos relacionamentos humanos, ore ali a palavra, Tiago, capítulo 1, versículo 5, peça a Deus sabedoria.
Falou, Senhor, eu não sei lidar com esse problema. Eu não estou sabendo lidar com essa situação. E com certeza Deus vai te dar a sabedoria. Assim como Ele deu para Salomão governar o reino. Mas embora Salomão soubesse o que deveria fazer, tivesse a sabedoria, ele mesmo assim ele acabou fazendo escolhas erradas. Por isso nós temos que orar e vigiar, para fazermos sempre essas escolhas segundo o coração de Deus. Né? E aí então, por que eu não vou me vingar, ou vingar a mim mesmo, ou fazer vingança com minhas próprias mãos, vamos usar essa expressão? É porque nós entendemos que a responsabilidade de Deus, é responsabilidade de Deus corrigir os erros. E Deus, a seu tempo, Ele vai corrigir. O nosso papel é sermos testemunhas. Um dia Deus vai tratar com o mal, com a maldade deste mundo. Lá em Apocalipse, no finalzinho, diz que chegará um momento em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas se não chegou este momento, confie. Deus, Ele é especialista em lidar com essas situações e Ele pode nos dar sabedoria para que nós possamos realmente lidar com cada uma dessas situações. Então, Paulo ele está dizendo para nós nesses últimos versículos aqui do nosso estudo que compete a Deus e ao seu tempo, ao tempo de Deus, Ele é que vai punir o mal e a maldade. Por isso, o nosso desafio é continuarmos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mantermos os nossos olhos em Cristo Jesus. Não é fácil. Em alguns momentos nós somos tentados a desviar o nosso olhar. Mas nós temos que estar continuando a olhar sempre para o Senhor. E alguém também comentou: por que nós não vingamos a nós mesmos e deixamos que Deus trate? Porque, lembre, nós já comentamos sobre isso, nós falamos assim que o desejo de Deus é que todos cheguem à salvação, que todos o conheçam. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, porque o seu propósito é que todos os homens sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Aqui, a conhecer a verdade é conhecer a Cristo. Cristo é a verdade. E esta verdade que é Cristo traz para nós a libertação. Então, por que eu não vou vingar a mim mesmo? Porque eu sou amado de Deus. E como amado de Deus, como filho, filha do Senhor, eu entrego nas mãos do Senhor aquilo que causa dor ao meu coração, aquilo que muitas vezes me impede de ter a alegria naquele momento. Então, dessa forma, lembre-se, nós comentamos também na aula passada que a comunidade de Roma, eles haviam encontrado e compartilhado da mesma misericórdia. Nós não nos vingamos a nós mesmos, porque nós pedimos que a graça de Deus também trabalhe até mesmo naqueles inimigos, pois nós conseguimos orar pelos inimigos, orarmos pelos que nos perseguem, porque agora nós temos uma mente renovada, nós temos realmente o moldar da graça de Deus em nossas vidas. Então eu não me esqueço que foi e é somente pela graça de Deus que eu e nós aqui obtemos a salvação. Essa graça que é disponível a todos. Então, por que nós não desejamos o mal e não pagamos o mal com o bem? Porque agora nós nos tornamos os escravos da justiça, os servos da justiça, e agora o nosso papel é levar a graça de Deus e demonstrar esta graça de Deus às outras pessoas. Por isso, diz um autor, nunca é certo desejarmos outra coisa senão a salvação dos nossos inimigos. Ou seja, nunca é certo, Senhor, quebre esse inimigo, faça isso, faça aquilo.
Não, nós somos amados. O que rege a nossa vida agora é o amor de Deus, né? Então, nós passamos a ver, né, que um dia nós também éramos devedores, um dia também nós éramos alvos da ira de Deus, mas através do amor de Deus nós fomos transformados. Então, nós oramos para que haja uma aplicabilidade do amor de Deus transformador também na vida dessas pessoas, tá? Spurgeon, num dos seus comentários para os pais, ele diz assim: como seus discursos duros e ações ferozes aparecerão quando vistos de seu leito de morte? Ele fala assim: todas essas palavras duras que você fala, tal, o que isso vai adiantar diante do momento da morte? Nada. O que a tua ira vai acrescentar? O que o ficar magoado, entristecido resolve o problema? Se resolvesse, nós teríamos um curso de como ficar triste em 15 lições, como ser uma pessoa irada constantemente. Não, nós não precisamos desses cursos porque isso faz parte da natureza humana. Mas agora nós passamos a ter uma nova natureza, a natureza da graça de Deus, a natureza do poder de Deus. E todas as vezes, queridos, que nós procuramos executar a vingança por nós mesmos, com certeza nós perdemos Jesus de vista. Nós deixamos de entender quem Ele é e nós deixamos de entender quem nós somos nele. Então perceba como é sério esta questão de nós deixarmos nas mãos do Senhor para que Ele possa realizar. Porque todas as vezes que você tentar fazer por você mesmo, vai significar que você perdeu Jesus de vista, você não sabe quem é Jesus e você não se percebe mais com aquele que foi transformado e renovado pela mente, pela nova forma de pensar e que foi moldado pela graça. Todas as vezes que nós procurarmos vingança, é porque nós perdemos Jesus de vista. Tenha isso para a sua mente, tenha isso para o seu coração. Então, é possível nós abençoarmos até os inimigos. Talvez esse aqui seja um dos imperativos mais complicados. Contudo, quando exercemos isto, nós estamos testificando não só com nossas palavras, mas nós estamos testificando com nossas vidas de que realmente nós fomos renovados em nossa mente, moldados pela graça, e agora nós somos templos do Espírito Santo. E então nós podemos obedecer a Deus, mas não sermos indiferentes aos homens. Ali no livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros apóstolos disseram assim: importa obedecer a homens ou a Deus? Sabe, nós obedecemos a Deus, mas também nós nos importamos com os homens, porque o Deus que nós conhecemos é o Deus de amor, que nos faz realmente olhar com os olhos de misericórdia em todo momento. Por isso, nós não nos vingamos a nós mesmos, nós deixamos tudo nas mãos do Senhor. Então, no capítulo 12 aqui, a partir da renovação da nossa mente, que nos apresentamos como um sacrifício vivo diante do Senhor, passamos a conhecer a vontade do Senhor. Então, os nossos relacionamentos agora são relacionamentos regidos pela graça de Deus. Porque naquilo que depende de nós, e se não comprometer a nossa santidade, então é possível nós chegarmos à estatura de varão perfeito, de que mesmo na morte, Jesus ainda diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, a parte de Deus, queridos, é responder com justiça. A nossa parte é responder com um espírito de generosidade. A parte de Deus, Ele que vai responder com justiça diante das injustiças. O nosso é responder com generosidade. Ou seja, lembre-se, nós comentamos, que nós estamos escrevendo um outro evangelho, ou melhor,
nós escrevemos o Evangelho a cada dia. Ou seja, a cada dia nós demonstramos, capítulo por capítulo, dia após dia, quem é o Senhor da nossa vida. E aí então as pessoas vão ler esse Evangelho. E que Evangelho as pessoas estão vendo em nós? Eu sempre cito quando Gandhi, aquele líder indiano, quando o seu país, né, a Índia, era dominada pelo exército ou pela Inglaterra, e ele então usa uma expressão assim, porque os mesmos cristãos que estavam em suas igrejas domingo após domingo, eram os cristãos que iam lá oprimir a nação indiana, muitas vezes tirar os recursos ali da terra, enfim, tantas coisas assim, né? E por isso Gandhi ele usa uma frase que ficou gravada e é algo interessante, algo a se pensar. Quando ele diz assim para os ingleses: sabe, o vosso Cristo até eu quero, mas o vosso cristianismo não. Porque Gandhi ele falou assim, olha, o Cristo que eu vejo, porque o Gandhi ele lia a Bíblia, embora talvez não acreditasse como nós acreditamos, mas ele lia a Bíblia. Mas talvez por que ele não chegou a acreditar? Porque o Cristo que ele via na Bíblia não era o Cristo do cristianismo vivenciado pelas igrejas. E hoje, né? Será que as pessoas eles percebem que o Cristo bíblico é o Cristo vivenciado na vida da igreja? O Cristo vivo é aquele que renovou nossas mentes, transformou e nos moldou pela graça. É somente dessa forma, amados, que nós podemos vencer o mal, através do bem que Deus produziu em nós. Porque fazer o bem é o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí então, vem essa expressão, talvez que você tenha lido, mas é interessante quando fala, olha, se você fizer o bem, sabe o que vai acontecer? É como se você amontoasse brasas vivas sobre a cabeça da outra pessoa. Não é da sua, é da outra pessoa. Sabe por quê? Porque a reação normal é revidar, é bater, é xingar, é gritar, é espernear, né? Agora, quando você começa a agir com bondade, você começa a agir com, vamos dizer assim, santidade, isto é oposto ao que se espera. E isso incomoda as pessoas. Isto vai na contramão das pessoas, né? Então, eu não me vingo e deixo, então, nas mãos de Deus, e isso incomoda as pessoas. Porque até talvez você já ouviu expressões assim, muitas pessoas dizem, olha, eu no teu lugar teria feito isso ou teria feito aquilo. Agora, ele não está no meu lugar, ele não está no seu lugar, porque quem está em nós é Cristo. É o Cristo em nós que vai trazer essa mudança real, significativa, e então, somente quando nós somos moldados pela graça, nós passamos a viver inteiramente na dependência do Senhor, e dessa forma que nós crescemos. Então, queridos, chegamos no final do nosso estudo. Eu espero que você possa ter tirado um bom proveito, mas eu quero terminar citando essa frase que sempre nós insistimos aqui: não importa o que você sabe, o que importa é o que você faz com o que você sabe. Então, não importa se você saiba ou esteja sabendo um pouco mais sobre Romanos 12. A pergunta é: o que você vai fazer? Permitir que Deus realmente transforme e renove sua mente e te molde pela graça? Que assim seja. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que realmente a tua palavra, principalmente esta palavra que lemos e estudamos nesses dias, ela se torne viva e eficaz em nossos corações, na vida da igreja, na vida das nossas famílias, aonde estivermos, possamos transmitir realmente, Senhor, que agora, realmente em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas,
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Somos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e não perca, o nosso próximo estudo será realmente o significado mais profundo da cruz. Nós vamos ver como a cruz de Cristo, a obra da cruz, realmente continua operando eficazmente em nós e assim, moldados pela graça, seremos mais do que vencedores.